A FCJ Venture Vida apresenta o podcast Inovação na Veia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Weber Rangel, sou Head de Marketing da FCJ e eu estarei com você nessa jornada que conecta excelentes conversas, pessoas extremamente inteligentes e interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá? Olá, pessoal! Estamos aqui para a gravação de mais um podcast Inovação na Veia. A nossa meta esse ano é a gente apresentar aí várias startups do grupo FCJ, startups de grande sucesso que têm trazido soluções realmente disruptivas e interessantes aí para o mercado. E hoje a gente vai receber uma pessoa bem especial, Vinícius Giglio. Depois você me fala se eu falei seu nome certo, hein, Vinícius? Certo. Ele é CEO da Kate, é uma startup que está na Leonora Ventures. E eu queria, Vinícius, que você se apresentasse um pouquinho aí para a gente, falasse aí um pouco do seu background, e depois falasse um pouco da Kate, antes da gente começar ali o nosso bate-papo. Perfeito, prazer, Weber. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o CEO e founder da Kate. Antes disso, eu passei muito tempo mentorando mais de 50 startups. Já fui executivo de carreira, já passei por fusões, aquisições, tanto a parte operacional na área de saúde, varejo, e resolvi empreender acompanhando essas startups que eu mentorado. E aí surgiu a Kate, que é um acrônimo para Crypto and Token Exchange. A gente diz que ela nasceu primeiro sem a gente saber o que ela estaria atendendo, né? A gente tinha uma visão muito ampla e continuamos um pouco com isso, só que de uma forma direcionada, né? A Kate, ela nasceu para dar liquidez para investimentos alternativos. E quando a gente começou a estudar toda a cadeia de investimentos alternativos, a gente entendeu que startup geralmente é o último investimento alternativo que uma pessoa faz na vida. E é uma coisa tão curiosa que a gente brinca dizendo que o vencedor da Mega da Virada ele vai comprar um prédio, mas não vai botar 50 mil numa startup. Essa é a realidade do Brasil. Então, como que a gente consegue, então, melhorar essa jornada de captação, né, por parte do empreendedor, jornada de investimento por parte do investidor? A gente entende que no meio desse caminho a gente tem uma coisa que é a liquidez, né? E não estamos falando de uma liquidez de bolsa de valores, mas nós falamos da liquidez de você poder alocar e realocar seus recursos, ter facilidade de entrada, reduzir barreiras jurídicas, diminuir os custos operacionais de modo geral. Então, nisso, hoje, a gente é um pequeno conglomerado, nós temos duas empresas, né? A Kate Capital, que trabalha muito com o mercado primário e secundário completamente privados, então a gente consegue fazer gestão de stock options, gestão de vesting, controle de cap table, RI, e também permitimos que a startup consiga fazer captações. No momento, nós conseguimos fazer captações no modelo FFF e já estamos digitalizando as associações anjo, permitindo que agora elas possam operar em blockchain, comprando participação acionária primária e fazendo a captação, investimento numa startup específica. Já está com duas associações anjos interessadas no uso da plataforma, exatamente para poder reduzir o ticket de entrada, os custos e aumentar os investimentos. E o outro braço, a gente acabou de adquirir um Act Crowdfunding, estamos em vias de nomeá-lo, mudar a razão social, se tornar Kate Act Crowdfunding de fato, que é para dar continuidade nesse processo, saindo agora de uma oferta FFF, de um anjo, indo para cheques maiores, saindo de oferta privada e indo para oferta pública, e também usando a mesma tecnologia que nós temos de blockchain para fazer o mercado subsequente do Act Crowdfunding, que se distancia um pouco dessa realidade. Então, a nossa ideia é pegar de ponta a ponta essa startup e ir ajudando tanto os empreendedores quanto os investidores de cada uma das etapas. Muito. Então, a Kate ela é uma startup na captação de recursos, correto? A gente faz mais do que ajudar outras startups na captação de recursos. A gente acaba ajudando ela na captação de recursos, numa relação que eles possuem com o investidor, a partir do momento que eles podem negociar, né, dentro dos limites da lei, dentro da Kate Capital, por exemplo, uma SA de capital fechada, seguindo o protocolo da lei das SAs de uma negociação, e dentro da Kate Act Crowdfunding, seguindo o protocolo do mercado subsequente da CVM, a gente passa, então, a ter que ter uma governança do que está acontecendo. Então, aqui ela também provê essa governança em relação com o investidor, que são duas coisas cruciais para o valuation de uma grande empresa, principalmente, não só de startup, que é o seu grau de governança, como
a liquidez, e quando a gente fala liquidez, a possibilidade da pessoa alocar e realocar seus recursos dentro das limitações de cada mercado no qual estamos inseridos. Não, perfeito. Vinícius, a gente tem uma audiência aqui no podcast Inovação na Veia que são startups, que eu acho que entendem um pouco mais aí sobre o mercado, mas a gente tem uma audiência de muitos empresários, até de negócios muito tradicionais, que ainda não tem essa familiaridade grande com esse mercado de startups, com funding, com equity, esse tipo de assunto. Vamos tentar decupar em algumas etapas. Primeiro, vamos explicar aqui como que a Kate ela faz esse trabalho de captação, tá? Depois a gente fala um pouquinho da tecnologia. Eu acho que isso vai fazer sentido, vai deixar um pouco mais claro para as pessoas que estão ouvindo a gente. Como é que a Kate ela operacionaliza essa questão de captar recursos, auxiliar, né, na captação de recursos para essas startups? Perfeito. Um ponto interessante é que nós não fazemos a intermediação ou o match, né? Nós somos uma plataforma onde as transações acontecem. Então, aqui, só adiantando um pouco tecnologia, mas de uma forma bem simplista para a gente poder chegar nessa parte da operação de forma bem clara, nós usamos blockchain, então, consequentemente, nós usamos token. Mas simplificando, né, o mais simples possível, até antes de blockchain, token nada mais é do que uma versão digital de um ativo real. E aí eu costumo brincar, os mais velhos vão relembrar muito, que para você entrar nos primórdios do Internet Banking, você tinha um cartãozinho que você andava na carteira, que tinham 40 senhas, principalmente o Itaú, né, a referência que eu tenho, por causa até do nome. E depois eles fizeram um chaveirinho eletrônico. Né, e eu lembro disso. Aquilo de iToken, né, era o token do Itaú. Ele nada mais era do que uma versão digital daquele ativo real que era aquela cartela. E quais eram as vantagens disso? Aí a gente consegue dizer que você não podia tirar xerox como papel, então não tinha duplicidade, não tinha como ter fraude, que só era um atrelado àquela conta, etc, etc. Então, token, por definição, mais simples possível, é a versão digital de um ativo real. E aqui dentro, então, quando nós estamos em uma empresa, de modo geral, a gente pode tokenizar, teoricamente, qualquer coisa e qualquer veículo de investimento. Então, vamos falar um pouco da Kate Capital, que é bem o começo da jornada de empreendedor e investidor, né? A gente tokeniza o quê? O equity dela. Então, quem detém o token, detém uma ação. Literalmente é isso. Então, você se torna um acionista. Existe uma paridade, vamos usar aqui um exemplo, né? A Kate, um quesito mercadológico, simplista, vamos dizer que seja a Kate 3. Então, assim, se você tem a Kate 3, você tem uma ação ordinária da Kate. Como? E nós temos a Kate 1, que nada mais é o token de novas ações que eu posso emitir. E aí, entrando um pouquinho mais no jurídico, a gente tem um capital pré-autorizado, que os acionistas concordam em emitir tantas novas ações para fazer novas captações. E aí a gente representa isso na forma de Kate 1, o capital pré-autorizado, ou token de investimento. Então, se você, Weber, deseja investir na minha empresa, eu consigo entrar na minha plataforma, na carteira da Kate, na carteira do Vinícius, e falar, Weber, eu vou te enviar 1000 Kates 1 por X reais cada. E eu assino eletronicamente, você assina eletronicamente, acontece uma transação instantânea, e o interessante é que é uma única transação, não são duas. Eu não envio o token para você enviar o dinheiro, nem vice-versa, é uma única. Fica registrado isso, e a partir de agora você tem a gente usa um veículo de investimento específico, é o termo de compromisso de integralização de ações, mas você já tem o comprovante disso, você pode converter em ações a qualquer momento. Isso que eu te descrevi aqui é uma operação muito FFF, independente do valor, né? É um peer-to-peer. Você precisa me dar o seu nome do usuário para fazer essa transação. Esse nome do usuário é público, quesito de segurança para todos, né? Mas isso aqui, a gente já consegue fazer aquela transação de pegar pequenos FFFs, pegar alguns anjos, alguns amigos aí mais loucos que estejam interessados e rodar. A próxima captação que normalmente uma startup faz Muito bom. É uma associação anjo, de modo geral. O que a gente está fazendo aqui é que nós estamos digitalizando a associação anjo dentro da plataforma. E o que é o interessante disso? Né? Quando você faz uma associação anjo, você tem uma pessoa que é um investidor líder,
daquela rodada, que normalmente é quem vai conduzir as oitivas, vai estar conversando com o empreendedor, vai estar discutindo os economics, e tem os seus associados. Então, ao invés de eu te mandar, como eu falei, 1.000 tokens de investimento, eu agora posso mandar 200.000 tokens para uma associação. E o investidor vai discutir agora, não, olha, é R$15 ou é R$14? O que ele está discutindo de fato? Qual é o auto-valuation? Agora, se ele fala, são 200 ou são 250 ações, a gente está discutindo o quê? A minha diluição, ou seja, quanto de equity o investidor vai querer desse novo empreendimento. Então, essa discussão de econômicos acontece com o investidor líder. A partir do momento que ele deu o ok, uma ordem é enviada para os associados. Os associados, então, eles podem investir, já cientes disso. Então, olha que interessante. Agora a gente pega não só como algumas associações até usam alguns sistemas que pegam apenas o que a gente chama de manifesto de intenção. Eu gostaria de investir, eu gostaria de entender. E, normalmente, eles vão para algum outro local para poder discutir isso. Aqui, a gente não pega só o manifesto. Como se ele der o ok, o dinheiro vai ser transferido da conta dele para a conta da empresa depois. E dentre esses econômicos, a gente pode botar algumas regras de negócio, como a rodada só vai acontecer se atingir no mínimo 70% dela, para garantir que também não vai entrar qualquer investidor e ficar ali perdido sozinho. Outra coisa que a gente percebe aqui é que menos de 1/3 das rodadas anjo terminam com apenas uma associação anjo. Ou seja, já é uma prática comum do mercado convidar outras associações anjos para participarem. E isso também está sendo feito aqui. Então, que a gente chama aqui, né, de club deal, por um termo mais genérico, ele pode convidar outras associações, outros club deals para participarem, e inclusive club deals privados, porque nada impede, por exemplo, uma pessoa que tem uma rede de 500 conhecidos que investem, que não são de associação anjo, ele criar o seu próprio club deal e falar, não, querem participar? Eu vou analisar aqui e a gente conversa. Bacana. Acontecendo, né? Imagina uma rede que tenha 50 CNPJs, 60 CNPJs que desejam investir ou que já têm investidores, apenas organizar isso e botar à disposição deles como um benefício. Então, isso tudo acaba acontecendo. E aí tem uma questão de quem é shareholder, quem é stakeholder, que aí permite a nossa liquidez de modo geral. Em paralelo a isso, né, como a gente está falando de captação de recursos também, apesar de que a gente às vezes fala captação de recursos só de forma monetária, né, não às vezes recurso como pessoa física, capital humano, mas nada impede você pegar esse mesmo token de investimento e dar uma segunda roupagem para ele e fazer um stock option para o teu funcionário, ou fazer um vesting para uma pessoa que você precisa dentro da tua empresa. E o interessante é exatamente isso. Um exemplo numérico, básico, se você vira para mim e diz que você tem 1 milhão de ações na tua empresa e você tem autorização de emitir mais 500.000, você me diz, então, que você vai ter no máximo um capital social de 1,5 milhão. Agora, eu consigo, dentro da plataforma, ver, não, existe 1 milhão de ações, existem 200.000 de token de investimento que está na mão de outras pessoas, ou seja, já foi emitido, mas ela não foi convertido. Existe 50.000 na forma de stock option, na mão de pessoas, de modo geral, e existe 30.000 na forma de vesting. Então, eu já tenho também uma governança do meu cap table, eu consigo saber o que está acontecendo, né? E isso é uma coisa interessante, porque a gente consegue acompanhar a empresa e dar certeza para o investidor que olha, essa empresa só pode emitir 500.000 novas ações. No exemplo que eu dei, já emitiram 270.000, se não me engano, 50.000, 20 e 200. Então, só tem mais 230 na sua jornada, ou os acionistas vão ter que se reunir para deliberar mais capital pré-autorizado. Então, essa parte que é muito dolorida, que é o começo, a gente lida muito bem com a Capital. Já a continuidade disso, né, que a gente já fala de cheques maiores, ofertas públicas, a gente tem o braço da Kate Active Compounding, o background tecnológico, ele é o mesmo, tá? E a gente consegue, então, fazer rodadas públicas com outros veículos. Por exemplo, uma venture debt, emitir uma dívida para poder alavancar aquela empresa, ou então fazer um outro tipo de investimento, porque quando a gente fala de capital e crowdfunding, um está regido pela lei das SCAs, o outro pelo normativo da CVM 88. Então, as regras de negociação daquele ativo são distintas. Porém, como é o mesmo background, você consegue ver, inclusive, o que você tem daquela empresa naquele outro ambiente.
Você consegue olhar, poxa, a Kate tem um título de dívida que está na mão de tantas pessoas que pode ser convertido. Está no ambiente do crowdfunding, eu não posso negociar na Capital, mas faz parte da governança e a gente consegue demonstrar isso. Além disso, a gente dá para eles uma ferramenta que eles podem informar para os seus acionistas seus resultados, o que está acontecendo, como é que estão progredindo, earnings release, relatórios, seja o que for. Porque a partir do momento que você permite um mercado secundário, nada impede você, Weber, dentro dos limites da lei, obviamente, de vender sua participação para uma pessoa que eu, Vinícius, não conheço. Então, eu tenho que ter um veículo que me permita me comunicar com essa pessoa para quem você vendeu. E aí, a Kate Capital encabeça isso, sendo um ambiente que vai notificar essa pessoa, seja quem ela for. Ela vai dar o acesso às informações que ela deve ter. Muito bom. Eu tive um primeiro contato com isso, Vinícius. Eu sou cruzeirense, né? Meu time de coração. E eu lembro que o Cruzeiro lançou uma tokenização da base. Então, todo jogador da base ali, eles fizeram um ativo, eu não sei te dizer em questão de valores, e tokenizaram isso e você podia comprar uma participação. E aí, toda vez que tem venda de jogador, eu recebo um e-mail aqui me falando que eu tenho tantos reais ali já de retorno e quando juntar um certo valor, eu posso ir ali e sacar esse valor. É mais ou menos nessa mesma ideia, só que agora a gente fazendo para o equity da organização? Isso é bem interessante. Token, né? Voltando, versão digital de um ativo real. Então, pode ser qualquer ativo. Aqui na Capital, a gente trabalha com o equity da empresa, né? A participação acionária, e o capital pré-autorizado, que futuramente virará participação acionária. Okay. Esses são os dois veículos. A roupagem que a gente dá, stock option, vesting, etc. Então, isso aí é outra coisa. Agora, na Act Crowdfunding, a gente consegue fazer títulos de dívida, antecipação de recebíveis, mútuo conversível, que não deixa de ser uma dívida, mas tem uma característica mais de equity, porque tende a ser convertido. Isso que você está falando é a participação de um jogador, né? A gente fala aqui muito mais de participação no time. Sim. E caso curioso esse seu, né? A gente tem muitos times, principalmente SAFs, que procuram a gente, porque eles não têm acesso ao mercado de capitais. Isso é uma característica que tem aqui muito latente. Existem mercados, entre aspas, tradicionais, que são carentes do mercado de capitais. Aí, até me aprofundando um pouco, a gente tem dois tipos de mercado. Ou você é orientado para dívida, ou você é orientado para equity, né? Capital social. Sim. Por via de regra, coincidências do mundo, todos os países germânicos eles são orientados para equity. E todos os países latinos são orientados para dívida. Só que o Brasil, como sempre, ele vive uma pequena esquizofrenia. Normal. Você é um país que é orientado para dívida. Se você abrir um CNPJ, quanto tempo você vai demorar para ter um cartão de crédito, uma linha de crédito? Muito tempo. Não tem. Então, as startups aqui, elas nascem no país que é orientado para dívida, mas que não dá acesso à linha de crédito, e um mercado de capitais incipiente nesse mercado, de modo geral, tão inovador. Então, existe um pouco essa dificuldade, mas não é só startup. Quando a gente fala de empresas que não crescem exponencialmente, ou que não atuam em mercado fragmentado o suficiente para ser consolidado, essa empresa não é atraente, nem para um fundo de venture capital, nem para um fundo de private equity. Então, ela normalmente não tem acesso a capital, ela tem acesso à dívida. Exato. E muitas vezes, quando a gente fala de time de futebol, que foi o exemplo que você deu, ele é uma startup de muito mais longo prazo. Na verdade, ele é como se fosse uma aceleradora, em que cada jogador é uma startup e que é de longuíssimo prazo o retorno, e tem um risco muito maior. E por causa disso, a gente normalmente não tem acesso ao mercado de capitais. Eu não sei quando existe uma compra quase que integral do time, mas geralmente são os times mais conceituados. Os times pequenos não possuem. A gente já foi procurado, só nesse ano, nós estamos aqui conversando ainda, no começo do ano de 2024, 4 times de futebol já vieram falar conosco. Tanto pela solução da Capital, quanto da Crowdfunding, para tentar integrar isso. Eles querem aproveitar essa base deles e tentar realmente converter isso num capital para poder melhorar. Exato.
E o torcedor é uma base fidelizada, né? Ele vai comprar, igual eu ali comprei, tem um valor legal, mas porque, poxa, eu vou ajudar o time e ainda posso ganhar dinheiro lá na frente. Então, acho que isso foi legal, assim, foi uma questão interessante, né? Mas, voltando assim, já falando realmente para o nosso público aqui, na questão de empresas mesmo, esses investidores, né, por exemplo, que a gente trouxe ali por meio da tokenização, eles não têm, por exemplo, direito a... que seria o que mais ou menos aquelas ações ON, PN, né? Eles não têm direito de intervir, por exemplo, no negócio, alguma coisa assim. Eles apenas só compram e aguardam a valorização, correto? Como é que Depende seria do isso? que a startup quiser fazer de fato, tá? Sim. Pode criar só as ações ordinárias e pode criar as ações ordinárias só para os founders e as PNs para os demais. Isso tudo Legal. pode ser aplicado da forma que ele quiser. Como a gente fala aqui, como você mesmo disse, ações pressupõe que é uma sociedade por ações. Sim. Então, ela tem uma hierarquia que tem que ser seguida. Assim, você tem uma reunião de acionistas que vai eleger o conselho, e o conselho vai eleger a diretoria. Esse é o processo padrão hierárquico que existe. Óbvio, quando você fala de uma startup, 60%, pelo menos, espero eu, está na mão do founder principal. Sim. Então, ele, teoricamente, consegue eleger a maior parte do conselho, se eleger como diretoria, mas ele deve, sim, uma satisfação para eles. Eles podem intervir dependendo dos acordos paralelos que forem feitos. Ok. Ao invés de você negociar com um investidor por fora da plataforma, vamos chamar assim, mas fazer a transação por dentro e ainda assinar um side letter falando que ele vai ter direito a 2 cadeiras no conselho. Isso é bom? Você acabou de trazer uma pessoa que você acredita que vai te ajudar no médio e longo prazo na gestão, mas também pode ser ruim. Você vira para mim e fala que só tem 3 pessoas no conselho, ele acabou de ter a maioria no conselho para votar. Então, Sim. essa gestão que existe de governança é uma coisa que as startups não costumam levar muito a sério. Exato. Quando elas levam mais a sério, os investidores ficam mais seguros. Você chegar para um investidor e falar, olha, eu já sou uma SA, eu já sei qual é o meu processo, eu já sigo aqui uma governança, ele já fica muito mais tranquilo. Ele sabe que teve alguém, que é o conselho administrativo, que precisou aprovar o orçamento. Ele sabe que o empreendedor não vai chegar num banco e pegar R$1 milhão em empréstimo porque o estatuto não permite. Ele tem um limite, ele tem que levar para o conselho. Não é que a SA, algumas pessoas têm a visão errada, que ela engessa, né, a startup. Ela não engessa. Ela define até onde vai 100% da liberdade do empreendedor. Óbvio, em questões de emergência, convocar uma reunião de conselho, botar todo mundo numa sala de reunião, fazer a ata e executar. Não tem problema. Mas a questão ele não pode executar por conta própria. Ele tem que discutir com as pessoas que ele escolheu para aconselharem ele. Coisa que, às vezes, acaba acontecendo, mas é só de uma forma um pouco mais formal. Então, quer dizer que para tokenizar, ela tem que ser uma SA, por exemplo, uma startup limitada que está ali, talvez, no seu primeiro ano, ela não conseguiria fazer a tokenização? Sim, precisa ser uma SA, porque você começa a ter alguns problemas na LTDA, como, por exemplo, o princípio do afeto, que é, vamos dizer que você, Weber, seja meu sócio. Se você resolve vender para alguma pessoa, eu posso virar e falar que eu não quero a entrada dele. É o princípio do afeto. Então, no MSA, ele permite essa livre circulação dentro do padrão. Agora, essa startup que está no seu primeiro ano, ela tem que também entender o que vale a pena. Por que eu digo isso, né? A gente tem aqui no Brasil inúmeras esquizofrenias, dentre elas a tributária, eu acho que ninguém discute, né? Exatamente. E dentro dela, a gente tem uma entidade que a gente acha que é ótima e que normalmente não é tão boa, que se chama Simples Nacional. Eu costumo dizer que ele é simples, mas ele é caro. Se você, dependendo do teu anexo, se você fatura ali entre 20 e 30 mil por mês, você já está pagando muito mais do que o ISS, PIS e COFINS de um lucro real. Sim. Então, assim, você já está pagando uma alíquota na receita bruta maior do que estaria pagando. E quando a gente vai, então,
para o lucro real, você ainda tem outras benesses, como, por exemplo, acumular o seu prejuízo, que normalmente a startup, quando está começando, ela está tomando prejuízo, para lá na frente abater da tua base de imposto. Então, deixa de pagar uma parte do imposto hoje, acumula esse prejuízo, e lá na frente, você ainda, quando começar a ter lucro, você consegue abater uma parte dessa e reduzir a tua base de imposto. Então, existem vantagens de você ser do lucro real que tem que ser muito bem pensadas. É óbvio que muitas vezes o empreendedor não sabe por onde começar, é tentador a gente entrar nesses sites de contabilidade online falando, é R$100 por mês aqui, eu resolvo o teu problema. Mas, óbvio, o cara está olhando a nota fiscal, está emitindo, mas ele também não quer saber se você está pagando mais ou menos imposto. A verdade é essa. Mas, dependendo do que você está falando, nós, por exemplo, somos um conglomerado em que todas as empresas já nasceram como SA. Sem faturamento, já nasciam como SA. Por quê? Porque para a gente faz sentido ser uma SA. A gente era uma empresa intensiva em capital, no sentido de que a gente estava com um desenvolvimento muito pesado. Todo o dinheiro seria gasto em desenvolvimento durante um longo período sem receita. Por que não, então, aproveitar isso para lá na frente a gente abater do nosso imposto de renda, contribuição social, como é previsto em lei? Então, quando a gente olha também a velocidade com a qual uma startup ela pode escalar, às vezes faz sentido você mudar para o lucro real no começo de um ano, sabendo que a partir do terceiro, quarto mês, você já vai estar tendo um retorno positivo dessa mudança, né? O que a gente recomenda muito é que converse com o contador. Olha, a questão é essa. Como que eu ficaria aqui, de fato? Como é que eu posso abater lá na frente? Porque, verdade seja dito, se você vira para mim e fala que uma startup está captando R$1 milhão, o pressuposto é que ela vai ter um prejuízo de R$1 milhão. Ela vai ter receita, óbvio, mas ela vai torrar aquilo. A previsão é essa. Então, o benefício que isso vai me dar, 15% disso no imposto de renda é 150 mil. Será que ela não pode aproveitar lá na frente? Pelo menos 50, mais contribuição social. Então, tem algumas nuances aí que, infelizmente, a gente acaba não tendo conhecimento desde o D0, mas que valem a pena serem exploradas. E geralmente eu acho que falta conhecimento até do empreendedor e até de assessoria de contadores também. Porque é muito mais fácil para o contador ali colocar no simples e funciona e toca, né? Mas eu acho que isso é uma falha realmente ali de conhecimento mesmo. E está sendo bem interessante entender um pouquinho mais sobre isso, viu, Vinícius? Muito, muito bom. E aí, a Kate, ela tem todo um padrão de governança. Então, por exemplo, vamos pegar uma situação hipotética aqui, eu tenho uma startup e eu estou precisando captar recursos, já entendi sobre essa questão de ser SA. Como que eu faço? Eu procuro a plataforma da Kate, existe toda uma linha já de governança, de um processo já definido, vocês fazem um setup, como é que funciona isso, assim? Isso é bem interessante. A gente não impõe governança, tá? Isso é um ponto bem interessante. A gente sugere alguns pontos. Só por ser uma SA, já tem que existir uma governança mínima prevista em lei. Como eu falei, hierarquia, acionista, conselho e diretoria. Sim. Então, isso aí já dá uma peneirada e garante para o investidor que isso está funcionando. Quando a empresa ela quer ser tokenizada, ela procura a gente. A gente precisa, então, se ela for uma LTDA transformada numa SA, se ela já for uma SA, a gente precisa só permitir que ela seja tokenizada, né? E aí é um setup muito mais jurídico, não é conosco. A gente tem parceiros que fazem isso, tá? A gente indica, mas se a pessoa também tiver jurídico interno, a gente passa o que precisa ser feito, ela executa, a gente só verifica, e aí, a partir desse momento, a gente pode emitir os tokens e distribuir para a carteira dos atuais acionistas. Em termos de governança, de modo geral, a gente tem algumas coisas que nós estamos começando a expor dentro da plataforma. Por exemplo, dentro do nosso termos e condições, a gente tenta seguir algumas coisas parecidas com o que a CVM propõe. Então, por exemplo, se você é um acionista relevante, dentro do cap table da empresa vai aparecer seu nome. Você autoriza que isso aconteça. O que é um acionista relevante? É alguém que tem mais de 5% da empresa. Que vemos e convenhamos, quando a empresa começa, são quem? São os founders, no máximo quem tem investe em stock option, se o stock option investing for muito elevado. Mas se você tem um investidor que chega e compra 10% da empresa, ele fica em destaque ali.
A outra coisa que a gente bota como governança que faz muito sentido é tag along, é o drag along, que é o direito de você seguir uma venda ou de ser dragado, literalmente puxado por aquela venda, né? Ou seja, se um acionista ele compra 10% de uma empresa, um exemplo hipotético, tá? Ele tem que ofertar, comprar as outras ações pelo mesmo preço. E você aceita se quiser. E o drag along é, se eu comprei 40% da empresa, eu posso acionar o drag along e você é obrigado a me vender sua participação pelo mesmo preço que eu paguei. Isso significa que agora eu quero o controle. Então, isso já começa a dar uma segurança para o investidor, que é, se acontecer qualquer movimentação grande, eu tenho que ser puxado ou eu posso ir junto. Né? Outras coisas que a gente faz é rito de venda. A lei das SAs, ela deixa bem claro que você pode criar qualquer rito de venda que você queira, desde que você nunca impeça a liquidez. E aí você me pergunta, o que é um rito de venda? Né? Bom, primeiro você tem que ter o direito de preferência, que a gente garante isso também. Então, por exemplo, se eu viro para você e falo, Weber, eu vou te vender as minhas ações, você não vai receber a notificação que eu estou te vendendo logo de cara. Ela primeiro vai aparecer como se fosse num classificados, e vai estar disponível só para os atuais shareholders, falando, olha, tem uma ação querendo vender a participação dele. Então, vamos dizer que eu esteja querendo vender 1.000. Eles vão ver ali que tem 1.000 ações querendo ser vendidas. Se alguém quiser comprar 300, no caso hipotético, ele consegue. E depois do período de preferência deles, essa ordem vai cair e aí você vai receber uma ordem de 700. Então, ou seja, o direito de preferência dos acionistas de permanecer com o mesmo corpo societário, ele permanece. O que para eles também já é algo muito importante. Então, essas pequenas nuances já garantem para o investidor, de modo geral, que todas as empresas que estão ali dentro estão seguindo o mesmo patamar. Tá? Isso que eu te falei é o rito mínimo de venda previsto em lei. Agora, a gente já pegou empresas que tinham ritos mirabolantes. Por exemplo, tinha que oferecer um direito de preferência para os acionistas, depois eu Vinícius, poderia ir para o mercado, negociava com o Weber fazia uma proposta, eu tinha que pegar essa proposta e levar de volta para os acionistas, eles podiam, então, fazer uma contraproposta que, mesmo se fosse 20% menor, eles poderiam executar, e aí eu não poderia vender para o Weber, teria que vender para ele. E isso gera uma insegurança para o investidor, que é, poxa, mas eu quero sair, e eu tenho que fazer esse processo todo? Vamos fazer, então, pelo menos o processo mínimo previsto em lei, que é o qual? Eu tenho o preço que eu quero, eu tenho uma pessoa, eu ofereço para os shareholders. Se eles não querem, a pessoa compra. Então, isso é uma coisa que a gente também padroniza. Então, esse fato de ter realmente um mínimo para poder entrar e ali dentro a gente expor outras coisas, que a gente pensa, por exemplo, futuramente ter um score de governança. Expor coisas, por exemplo, se você tem o presidente do teu conselho sendo igual ao teu CEO, você tem um score menor, porque, teoricamente, vamos pensar aqui, né? O teu maior acionista é o founder, o presidente do conselho é o founder e o diretor executivo é o founder. Ou seja, ele operacionaliza, ele define a estratégia e ele aprova e é eleito. Está tudo na mão dele. Então, assim, não existe uma discussão tão grande estratégica. Então, aqueles que têm, a gente entende. Quem está no momento inicial, ele não vai ser penalizado por isso. Aquela empresa que fatura 30 mil por mês, 50 mil por mês, a gente não vai penalizar o score dela porque ele tem o presidente do conselho igual ao diretor executivo. Agora, uma startup que já fatura 500 mil por mês, 1 milhão por mês, pô, calma aí, vamos melhorar a governança. Vamos deixar ela indo para um caminho mais certeiro. Essas coisas a gente acaba ajudando também. Então, basicamente, a startup, para ela fazer essa tokenização, um primeiro passo é ela ter uma governança forte, bem estabelecida, para que ela consiga gerar valor para esses investidores que vão comprar os tokens, né? Então, acho que seria um primeiro passo ela realmente ter uma governança forte que seja atrativa para esse mercado, correto? Isso, normalmente, a gente tem um parceiro jurídico que a gente indica e ele acaba aconselhando ela legal. como montar. Tá? Sim. Isso é uma coisa interessante, que a gente tem aqui, como é que a gente funciona na Kate Capital, né? A gente cobra uma mensalidade dessa empresa que está tokenizada, para poder manter toda a operação dos tokens dela sendo negociados, a parte RI, etc. Mas se essa empresa ela fatura abaixo de um determinado valor, que até um valor alto mensal, ela não paga nada.
Sim. A gente entende que a startup que está aqui dentro, ela quer captar recursos. Então, se ela está querendo captar recursos, ela tem que trabalhar um pouco a governança, tem que trabalhar a sua base de investidores, tem que trabalhar seu RI, tem que aparecer de uma certa forma. E a gente é o local para aparecer. Então, essa empresa que está começando, ela não tem custo nenhum com a gente no começo. A gente literalmente subsidia a entrada dela para que ela esteja aqui dentro, aprendendo e vendo. E futuramente, quando ela fizer uma captação ou o faturamento crescer, aí começa a ter uma escala até chegar ao valor, preço full real da nossa mensalidade. Então, ela pode entrar, por exemplo, com, entre aspas, zero de governança, óbvio que vai ter que ter um conselho, uma diretoria, que vai ter serem só os founders, por exemplo, mas ela consegue entrar ali e ver como é que está. E às vezes é isso, a governança dela não precisa estar redonda, ela está indo ainda para o FFF. Ela precisa ter isso só para constar, e está tudo bem. Essa que está no FFF, faturando pouco, a gente não vai cobrar nada de governança dela. Mas o investidor que está ali vai olhar e vai falar, tá, tudo bem, ela tá me pedindo tanto de dinheiro, mas, poxa, não tem um conselho independente, por exemplo. Então, ele pode, sim, intervir e falar assim, ó, a gente vai, mas a gente gostaria que tivesse uma cadeira no conselho para acionistas minoritários, alguma coisa. E, aos poucos, ela vai ajustando o acordo de acionistas dela para ir prevendo essas coisas que permitem ela continuar crescendo de forma saudável. Porque, no fundo, o investidor quer um pouco mais de segurança. A gente está num dos mercados mais arriscados que existem, que é o de startup, né? E da onde vem essa segurança? Com alguns controles, que é o empreendedor principal não vai fazer certas coisas da cabeça dele, ele precisa ter uma aprovação. Muito bom, excelente. Que aula, hein? Vinícius, a gente faz um pequeno intervalo, quem escuta a gente vai ouvir uma vinheta bem rápido, mas é um intervalo ali para a gente tomar uma água, e aí a gente vai fazer o segundo bloco, eu tenho algumas perguntas já que eu quero fazer ali para você. Então, eu vou te chamar aí para a gente fazer essa pequena pausa. E quem nos escuta, né? Você que está nos escutando, rapidamente, em torno de 15 segundos, a gente já está de volta. Olá, pessoal. Estamos aí retornando com o nosso pequeno intervalo de apenas uma vinheta. Hoje a gente está recebendo aqui o Vinícius Giglio, CEO da Kate. Está trazendo um assunto hiper mega interessante sobre tokenização de ativos. E a gente está tendo uma aula sobre esse assunto aqui, que eu acho que é tão importante para todos nós. Vinícius, a gente falou muito ali sobre como que funciona, né, esse mercado, essa questão do FFF. Se estiver errado, você me fala, tá? É muito técnico, então eu sou de marketing. Mas eu queria também, a Kate hoje ela está focando no mercado secundário, né? O mercado secundário, ele tem vários estágios, né? Depende de onde você está, na verdade. Quando a gente fala, por exemplo, de uma SA de capital fechado, como eu estava explicando, existe um rito mínimo de venda que inclui o direito de preferência. Então, se você, Weber, quer vender a participação sua da Kate para alguém, isso é permitido por lei. Você tem que oferecer para os teus shareholders primeiro, ver quem é que quer, e aí a diferença disso, né, que não foi executada, pode ser entregue para ele. Então, como você pode ver, existe aí um pequeno empecilho na venda, vamos chamar assim, que é o quesito temporal. Eu não posso fazer a venda imediata para o meu amigo ou para esse meu parceiro que deseja comprar minha participação. Tem que oferecer para shareholders por um determinado período de tempo e depois vender para ele. Então, a gente vê que existe uma liquidez, mas ela é restrita por motivos temporais. Quem são esses stakeholders que podem participar do mercado secundário, né? Esses stakeholders, eles são amigos ou parceiros de negócio dos atuais shareholders ou de outros stakeholders, pessoas que já participaram, por exemplo, de uma rodada privada. Então, se você faz uma rodada com uma associação anjo, que tem seus 200 associados, e só 30 investiram, você saiu, na verdade, com 30 shareholders e mais 270 stakeholders que podem negociar no mercado secundário. Então, existe uma limitação também de distribuição do ativo. Mas quando você começa a digitalizar essa rede ela pode funcionar a seu favor.
O exemplo que eu dei, quantas startups não foram para uma associação ágil que tem 300 membros e saíram com 30 shareholders e não sabem nem quem são os stakeholders, né? Quem são os outros associados que viram a proposta e que poderiam participar do mercado secundário. Diria que todos. Mas se essa rodada, então, acontece de forma digital, a gente consegue dar um carimbo nesse usuário, dizendo que ele agora pode participar do mercado secundário, privado, e ser um stakeholder daquela empresa. E isso é interessante, porque agora ele também pode convidar outros amigos. Então, da mesma forma que você queria vender para o teu amigo e tem que passar para os shareholders, se você não sabe para quem você quer vender, a gente consegue criar um classificados. Então, você consegue criar uma ordem falando, eu quero vender 1.000. Não sei para quem, mas esse é o meu valor. Essa ordem vai ficar para os shareholders durante um período e depois para todos os stakeholders. Então, isso daí dá um incremento para a gente no quesito de comunicação e distribuição do ativo. Quando a gente fala de um crowdfunding, existem outras regras, tá? E aí tem que fazer um parênteses antes de falar disso. Quando eu falei de Kate Capital, desculpa, quando eu falei de Kate Capital, a gente está focando em quê? No capital social, no capital pré-autorizado, no stock option e no vesting. Né? O crowdfunding, ele permite o que eles chamam de mercado subsequente. Sim. E o subsequente, ele usa esse termo porque ele é um mercado secundário subsequente à oferta primária. O que eu quero dizer com isso? Se eu faço uma oferta pública de um mútuo conversível que vai equivaler a 10% do capital social da minha empresa, o mercado subsequente pode negociar o mútuo conversível e que ele seja convertido, que seja uma participação acionária. Tudo bem, ele pode negociar 10% do equity, os outros 90% não. Ele só pode negociar o que foi ofertado publicamente. Então, as duas empresas elas são complementares, tá? Porque você tem toda uma rodada de FFF, toda uma rodada de anjo, stock option vesting, que está aqui tokenizada, seguindo a lei das SCAs, com esses quesitos que eu te falei de liquidez. E agora, uma rodada pública possui outro tipo de regra, mas é só aquela fatia da pública. E o que isso acontece? Né? Quem pode participar de um mercado subsequente? Bom, o ativo, para estar listado no mercado subsequente, ele tem que ter feito uma oferta pública naquele Act Crowdfunding. Então, ou seja, a CVM 88 ela liberou o que a gente chama de mini bolsas, que alguns estão chamando, mas eu acho um pouco infeliz o nome, mas vamos seguir o termo que as pessoas usam. Agora, a gente tem 65 mini bolsas, o que para a gente não faz sentido. Você, então, passa a ter 65 pequenas bolsas, cada uma com 5, 10 empresas, na média, está no mercado subsequente, com um pequeno pool de investidores podendo negociar. Então, o que a gente tenta fazer aqui é fomentar esse mercado subsequente para ele ser grande o suficiente e relevante. Qual é o segundo gargalo, né, que a gente já falou primeiro aí, que é essa startup ou mútuo, qualquer coisa, estar no mercado subsequente, tem que fazer oferta pública. O segundo gargalo só pode negociar quem é investidor ativo. E, pela definição, investidor ativo é aquele que participou de uma rodada pública naquele Act Crowdfunding. Ou seja, se você fez um investimento em qualquer startup que fez oferta pública do Act Crowdfunding X, você pode negociar qualquer coisa que esteja no mercado subsequente do Act Crowdfunding X. Mas você não pode negociar do Act Crowdfunding Y ou Z. Então, ele é um pouco mais amplo, no sentido que eu quero dizer não importa em quem você investiu, você pode negociar qualquer coisa. Ao mesmo tempo, não existe o direito de preferência lá. Qualquer um pode negociar, qualquer um pode fechar a oferta. E, fazendo um paralelo já com bolsa, que seria 2 etapas à frente, não é permitido uma coisa que eles chamam de match front ou formador de preço. O que é isso, né? Quando eu falei da Capital, eu sempre dei o exemplo do o Weber quer comprar 1.000 ações por X. Então, é um valor fixo, está escrito em pedra e alguém tem que assinar isso na contraparte. Quando você vai para uma bolsa de valores, ela funciona com leilão americano e leilão holandês. O que eu quero dizer, para poder exemplificar?
Se eu viro para você e falo, eu compro a ação da Petrobras por R$10, na verdade eu estou falando, eu compro por qualquer preço até R$10. Se tiver 9, eu pago. Sim. Se você vira e fala, eu vendo a ação da Petrobras por R$9,50, se tiver alguém pagando 11, você vende. Leilão americano primeiro americano e holandês, de cima para baixo, baixo para cima. O que a bolsa faz? Ela pega a ordem de quem quer comprar por 10, a ordem de quem quer vender por 9,5, e ela junta as duas e fala, olha, saiu a 9,75 na média para vocês dois. Então, ela faz esse match das duas ordens e ela forma o preço da tua ordem e da minha. Você botou 10, eu botei 9,5, mas saiu 9,75, porque era o que nós dois estávamos acordados que poderia acontecer. O mercado subsequente ele não pode fazer isso. Então, ele também tem um problema de liquidez, tá? Ele funciona mais como um grande classificado, mas que não tem direito de preferência. E que agora você tem uma base maior de pessoas que podem participar dele. Porque dado que você, Weber, investiu em apenas uma empresa das 70 empresas que fizeram rodada pública, agora você pode negociar as 70. Então, eu aumento a base de pessoas que podem negociar. Tá? Então, essa é a grande diferença do mercado secundário, da lei das SAs, que a gente fala da Capital, existe o direito de preferência, existe um controle maior de quem é o stakeholder, ou seja, depois do shareholder, o stakeholder pode negociar. E já no mercado subsequente, eu diria que se você investe em qualquer uma, se você for shareholder de qualquer coisa, você é stakeholder do todo. Sim. Essa é a grande diferença. Mas continua os dois tendo o mesmo problema. Não é permitido match front, não é permitido nenhuma atividade de formação de preço. Tá? Então, isso também dá uma segurada na liquidez. O que está tudo bem, porque a gente entende que, dependendo do estágio da startup, ela não quer ter uma liquidez de bolsa. Ela quer ter uma liquidez para o investidor poder sair. O grande problema que a gente tenta solucionar, que é um dos nossos diferenciais, é na etapa de captação, quando a gente fala de investimento em ativo, falando um pouco mais técnico, a gente tem a etapa de originação, que é originar esse meu ativo, essa startup quer captar e ela está validada. Eu originei, então, um ativo a ser negociado. A etapa seguinte, ela é uma etapa que a gente chama de wholesale and distribution, né? Uma operação de atacado e distribuição. Porque se você quer que esse ativo tenha liquidez, você tem que distribuir. Você tem que pulverizar o seu cap table daquela fatia que você está negociando. Então, eu vou te dar o exemplo que eu dei, praticamente. Você faz uma rodada anjo, você sai com 30 investidores anjos na média, 20, 30. Para você ter uma ordem executada, você precisa que 20 ou 30 pessoas façam uma ordem de venda. Sim. É uma liquidez pequena. Então, a gente tem alguns mecanismos na Capital que aumentam esse número, multiplicando até por 10. Depende de como a pessoa quiser atuar. E quando você vai para um crowdfunding, o crowdfunding hoje, ele tem tradicional, ele geralmente faz uma rodada de 80 até 300 e poucos investidores. Já melhora, porque agora você tem até 300 pessoas para emitir uma ordem de venda, para independente do número de pessoas que podem fazer a ordem de compra. Aumentou um pouco a chance de ter liquidez. E a gente entra também com alguns mecanismos que fazem a otimização desse produto. Então, assim, na distribuição desse produto. E aí a gente consegue fomentar um mercado subsequente mais latente. Então, assim, Vinícius, eu posso dizer que eu, como startup, por exemplo, seria melhor eu trabalhar o equity crowdfunding no início e uma estratégia de FFF posterior, correto? Seria uma visão bem simplista, seria mais ou menos isso, por exemplo, até em nível de facilidade, de governança, de facilidade de operação. Então, seria mais ou menos essa ideia ou eu estou viajando? Mas, na verdade, seria mais o contrário, porque o FFF, né, Sim. A definição oficial dele é Family, Fans e Friends, né? Familiares, amigos e fãs. São as primeiras pessoas que vão investir na sua startup. E aí vem uma parte dessa dor, que é esse pessoal que está investindo, família, amigos e fãs, não necessariamente sabe investir também. Então, na Cade Capital, a gente tem esses modelos de investimento
já padronizados, com tudo, e ele consegue fazer como se fosse uma transferência bancária, ele já fez um investimento, já está tudo certo para ele poder reportar isso. Ah, perfeito. Entendeu? O crowdfunding, ele entra numa etapa posterior, que é para cheques maiores e ofertas públicas, que é para você realmente fazer uma estruturação, de modo geral. Mas esse teu raciocínio ele é interessante, porque, de certa forma, né, o investidor que entrou depois, ou seja, o investidor que entra na rodada do Act Crowdfunding, ele tem, entre aspas, um benefício que é uma liquidez maior do que o investidor que entrou antes, que ele entrou na FFF ou na Anjo. Porque quem entrou na FFF ou na Anjo entrou pela lei das SAs. Quem entrou no crowdfunding entrou pela CVM 88. E isso é uma dicotomia do nosso mercado. Porque o cara que acreditou na ideia e foi lá e botou o dinheiro, ele tem uma liquidez pior do que aquele cara que entrou quando a empresa já estava faturando 50 mil por mês, 70 mil por mês, que é o que normalmente vai para o Active Crowdfunding. Sim. Então, você tem, de fato, dois mundos separados. E aí, o que a gente tenta fazer aqui via duas empresas separadas, né, atender essas duas demandas e tentar mitigar isso. A partir de algum momento, isso tem que ser sanado, porque não faz sentido aquele investidor que entrou lá atrás não ter prioridade numa saída, ou ter uma liquidez menor do que quem entrou depois. O cara acreditou na tua ideia, o cara fez aquele negócio sair do papel, investiu quando estava no PowerPoint, ou investiu quando faturava R$500, ou tinha um cliente. Então, isso é uma dicotomia do nosso mercado que eu acho muito curiosa. Tá? Mais uma das inúmeras e incansáveis coisas que existem na lista de esquizofrenia do Brasil. Muito bom. Assim, é um mar de possibilidades, né, Vinícius? Assim, de como que a gente pode fazer essa captação. Eu achei muito interessante. Realmente a gente tem uma visão aqui, né, no podcast, a gente faz realmente um pocket. Eu queria debruçar mais em mais informações, mas eu acho que a gente pode gravar um segundo podcast, viu? Eu vou te chamar para isso depois. Eu queria que a gente falasse só um pouquinho agora da Kate. Em qual estágio a Kate está, número de clientes, projeção aí para esse ano de 24, como que foi o ano de 23, para quem está ouvindo a gente conhecer um pouco mais sobre a startup. Não, perfeito. Ano de 2023 foi um ano de desenvolvimento para a gente. Tá? Sim. Quando 90% de tudo que a gente precisava foi desenvolvido. Entrou em produção já por agora, nesses últimos dias ele já entrou em produção. Nós já temos alguns clientes não pagantes, que foram nos períodos de piloto que nós tivemos, de MVP que a gente foi botando para dentro para poder testar alguns features em ambiente produtivo, né, realmente para ver o que está acontecendo certo e errado. E esse ano agora é um ano de escalada. Nós estamos com parceria com 2 associações anjo que vão usar a nossa ferramenta, ou seja, se uma startup está desejando fazer uma rodada anjo por uma dessas 2 associações, ela terá que ser tokenizada e a rodada acontecerá por dentro da plataforma, exatamente para poder pulverizar e aumentar a liquidez do investidor. Nós estamos em parceria fechamos essa semana com 2 grandes aceleradoras, uma aqui do Rio de Janeiro e uma do Sul. Eles vão trazer o portfólio deles para dentro e vão montar também o Club Deal com os investidores dele. Esse ano, a gente fez a aquisição do crowdfunding para a gente poder verticalizar. Tá? E junto com isso, a gente já fechou parceria com uma aceleradora em que toda rodada que eles forem fazer de investimento em qualquer startup vai ser pública. Então, eles vão levar a startup para ser tokenizada pela Capital, para poder fornecer os serviços para os acionistas, e as rodadas vão acontecer de forma pública, com a aceleradora ancorando, para poder fomentar o mercado subsequente, para que a gente possa também, de certa forma, começar a fomentar esse mercado de capitais para as startups. Esse ano está muito promissor. A gente pretende fechar o ano com mais de 200 clientes na Capital. No crowdfunding, como a gente adquiriu ele, tem uma semana, a gente ainda está discutindo alguns números, mas a gente tem um pipeline de empresas aptas para captação de mais de 50 milhões. Agora que a gente está trabalhando a nossa base de investidores para entender qual que faz sentido, em que momento e o que é viável para esse ano de início de operação. Tá? Até para a gente não se comprometer com todo. Dentre eles, temos alguns clubes de futebol, que eu vi que você gostou aí do assunto.
4 clubes de futebol querendo captar recursos, times bem interessantes, times inclusive da Série A de alguns campeonatos, que estão querendo ir para crowdfunding de modo geral. Então, a nossa estratégia esse ano agora é crescer e firmar parcerias. Muito bom. E, por exemplo, a gente como tanto o empresário aqui, né, o dono da startup, ou dono de algum negócio, era até uma pergunta que eu queria fazer, dono de algum negócio que não é focado em tecnologia, que não é uma startup, ele também pode utilizar a plataforma da Kate? Pode. A gente tem um caso aqui que é bem interessante de uma empresa no mercado tradicional, não vou falar nome nem qual segmento, mas é uma empresa que, para você ter ideia, ela lucra 10 milhões de dólares por ano. Novamente, ela não cresce exponencialmente para ser atraente para um venture capital, não está no mercado fragmentado para ser atraente para um private equity. E o que acaba acontecendo com ela ela precisa de dinheiro para melhorar a sua estrutura de capital e otimizar seu resultado. Ela poderia ter quase 40% mais lucro se ela otimizasse a sua estrutura financeira. E ela quer ser tokenizada pela Capital e quer fazer o quê? O stock option para os investidores, para os seus acionistas, quer ter uma relação com investidores, quer fazer uma captação, quer botar alguns vesting. Então, qualquer empresa que deseje fazer stock option, deseje fazer vesting, ou que precise captar recursos de forma privada, a gente é uma solução para ela. Não tem tamanho necessariamente. O crowdfunding é o único que tem restrição de tamanho. A empresa não pode ter faturado mais de 40 milhões no último ano e não pode querer captar mais de 15 milhões de forma pública. Então, assim, a gente tenta ser, como eu falei no começo, uma solução para a jornada de investimento e captação. Então, se você é uma empresa que deseja ter acionistas, né, que aí é diferente de ter sócio, né? Sócio a gente pega para abrir uma empresa. O acionista que realmente foi lá e botou o dinheiro para o negócio crescer, né? Se você seja empreendedor e empresário, o empreendedor ele aceita que o equity é uma pista para decolar, que ele vai queimar, o empresário quer manter o equity, vai ficar pedindo dívida o tempo todo para não ter que perder controle. A gente é uma solução em algum ponto para você. A gente vai ser um ecossistema full service dessa parte de captação e de investimento. Muito bom. E assim, como que a gente encontra a Kate? A gente, tanto para esse empreendedor, né, de startup, de uma empresa convencional, e como alguém que quer aportar também nesses recursos, nessas iniciativas. Onde a gente encontra vocês, assim, e como é que funciona isso? Podem nos procurar pelo site, kate.capital, KATE, cryptotokenexchange.capital. Ali vocês conseguem entrar em contato. Se tiver interesse em tokenização, tem um formulário para preencher. Se quiserem usar pela plataforma, também tem formulário para preencher. Nós entramos em contato. Isso é bem rápido para a gente. Para ver as soluções, como eu falei, que as soluções que estão querendo captar, né, os empreendedores, nós não podemos fazer oferta pública pela Capital em si. Então, Sim. Isso é uma coisa que é internamente dentro da plataforma, com esse investidor procurando empreendedor para poder ter acesso. São outros mecanismos, mas isso também pode ser feito. E a Kate Active Crowdfunding, ela está operacional, a gente comprou já um CNPJ, mas estamos em vias de fazer os ajustes do CNPJ, então está com outro nome ainda, mas ela já está operacional. Então, se você também tiver interesse em fazer alguma rodada pública, pode procurar a gente pelo site da Kate Capital, que a gente vai direcionar até a gente botar de pé o site institucional da Kate Active Crowdfunding de modo geral e começar a operacionalizar. E aí, quando essa pessoa, seja investidor, né, um possível investidor, seja um empreendedor, ele procura, vocês já fazem um tratamento ali, já direto com essa pessoa, analisa a situação delas e já dá sequência dentro dos produtos do portfólio que vocês têm, correto? Correto. Entrando em contato com a gente explica realmente como funciona, faz um onboarding do lado do outro, e aí ele pode começar a receber as informações da pública, obviamente, que ele recebe com uma maior frequência, porque ele tem acesso, e das ofertas privadas, aquelas que ele tem direito / acesso que lhe foram concedidas. Muito bom. E Vinícius, você escreve alguns artigos para o LinkedIn, assim? Eu queria ler e entender mais sobre isso, sabe? Eu deveria escrever, é um assunto que me chama a atenção.
Eu deveria escrever mais. Até aceito aí umas sugestões. Já funciona como um apoio. Se tiver perguntas, pode mandar. Dissertar, a gente sempre disserta. Então, pode ser uma boa. Podem me procurar também pelo LinkedIn, caso queiram alguma informação mais específica. Estou sempre lá disponível. Vinícius Giglio. Vinícius Giglio. Eu já estou até procurando aqui no meu LinkedIn também. E para poder acompanhar, eu acho que são assuntos assim bem importantes. É Vinícius Portes Giglio, né? Isso. Perfeito. Já até te adicionei aqui, fiz uma conexão, porque realmente eu acho que é um assunto muito legal. Fica até o convite, tá, Vinícius, para a gente poder debruçar um pouco mais aí nesses assuntos, explicar um pouquinho mais sobre isso, porque é uma coisa que eu sou professor né, já dei aula há alguns anos, e eu dava aula de economia e todo mundo queria entender mais sobre como fazer investimentos, aportes. E é um mundo, né, de informação, um mundo de coisas assim. E muitas vezes a gente não sabe como que a gente pode aportar em inovação, em startups. E é um baita de um mercado, né? Porque você tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro, de realmente contribuir para alguma grande ideia, alguma grande startup que soluciona a vida de muitas pessoas. Mas eu queria te agradecer, né, por esse tempo aí, por esse podcast. Foi muito bom, acho que eu gostei muito, já vou realmente querer aprender mais sobre a Kate aqui, mas fica o nosso agradecimento. Eu queria que você fizesse algumas considerações finais ali, para a gente caminhar aí para a nossa finalização. Lógico. Consideração final. Foi um prazer aqui estar com vocês. Gostei muito da oportunidade. Caso tenham qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Eu sou sócio de modo geral. A gente está aqui com a Ana Paula de Biasi também, que é a nossa conselheira, que tem nos ajudado bastante ao longo dessa jornada, não só pela Capital, como por todas as nossas verticais, inclusive nos apoiando muito para criar uma comunidade de investidores que a gente está lançando aí nas próximas semanas, acredito eu, por vários benefícios, algumas ramificações bem interessantes para fomentar, como você falou, esse acesso ao mercado de capitais de startup, né? Então, a gente precisa fazer isso de uma certa forma. É o mercado que mais cresce, é o mercado que mais dá retorno, é o mercado mais arriscado, sim, e por isso que a gente sempre fala que diversificar é a melhor coisa, principalmente quando está muito na ideia, mas os retornos podem ser extraordinários, não só financeiros, no quesito do investidor que procura o retorno direto, como os retornos podem ser extraordinários para o local onde eles atuam, né? O empreendedorismo, ele é a principal engrenagem socioeconômica que existe no mundo. Isso acho que é indiscutível. Então, lembre-se que quando você está investindo também numa startup, você também está tendo só o seu retorno financeiro, você provavelmente está melhorando aquela região, o seu país, a cidade, dependendo de onde ela atua e onde ela está contratando. Excelente, Vinícius. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado pelas contribuições e pelo conhecimento. A gente percebe realmente você conhece muito, entende muito sobre esse mercado e é uma referência nessa área. Então, fica o nosso agradecimento. E você que nos escuta, né, no podcast Inovação na Veia, nós estamos aí nas principais plataformas, Amazon Music, Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. E aí toda semana a gente tem aí a gente solta uma dose diária de inovação, a dose semanal, perdão, onde você pode aprender sobre algo, entender melhor sobre algum mercado, sempre com foco em inovação. E aí fica o nosso agradecimento, grande abraço e até o próximo episódio. E aí, gostou? Então segue a gente, nosso arroba é podcast.inovação na veia. Cada conversa ela é ímpar e os nossos entrevistados são extremamente inspiradores. Aproveite o nosso conteúdo em todas as plataformas: Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify e Amazon Music. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima.